Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Gálatas 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. A palavra do Senhor diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus irmãos, dizem que o grande Alexandre, conquistador, vencedor, rico, muito poderoso, antes da sua morte, ele fez um pedido aos seus generais. Ele chegou para eles e disse: olha, eu quero pedir algumas coisas para vocês quando eu morrer. Primeiro, eu quero que vocês transportem o meu caixão com os melhores médicos que vocês conhecerem. Os melhores médicos que existirem, estes devem ser os que vão carregar o meu caixão. Também, todos os tesouros que eu conquistei, ouro, prata, pedras preciosas, eu quero que vocês peguem tudo isso e coloquem no percurso até o túmulo aonde eu serei enterrado. E ainda, eu quero que as minhas mãos sejam deixadas para fora, à vista de todos, balançando no ar. Os generais de Alexandre, um tanto quanto perplexos com aqueles pedidos, e sem saber como perguntar a ele o porquê de tudo aquilo, mas um se atreveu e disse: mas por que tudo isso? Para que todas estas coisas? E Alexandre respondeu: é simples, eu quero que os médicos carreguem o meu caixão para demonstrar que eles, mesmo sendo os melhores médicos, eles não têm poder sobre a morte. Eu quero que o chão seja coberto com os meus tesouros, com as minhas riquezas, para que as pessoas entendam que os bens materiais que nós aqui conquistamos, aqui vão ficar quando nós partirmos. Eu quero que as minhas mãos fiquem para fora, balançando, para que as pessoas entendam e vejam que chegamos neste mundo de mãos vazias e partimos deste mundo também com as mãos vazias. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, já no final da carta, quando ele está falando a respeito da cruz de Cristo, ele diz no versículo 14 que nós lemos, que a cruz de Cristo era a sua glória. E eu queria pensar com os irmãos nesta noite, por que a cruz de Cristo era a glória do apóstolo Paulo? Aliás, por que a cruz de Cristo precisa ser a nossa glória? Meus irmãos, qual que é a nossa maior riqueza? Qual que é o nosso maior tesouro? O que nós temos de mais precioso nas nossas vidas? Se você perguntasse isso para Paulo, ele diria: Cristo. Se você perguntasse para Paulo, qual que é o bem maior que você possui? Ele diria: Cristo. Eu não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Jesus Cristo. E por que isso, meus irmãos? Por que a cruz tem que ser a nossa maior glória? Porque estas palavras têm que fazer parte da nossa vida, como faziam parte da vida do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a cruz, meus irmãos, é o símbolo do amor de Deus. A cruz é o símbolo do amor de Deus. As religiões, as filosofias, as entidades,
elas têm um símbolo que as define. Você vai encontrar isso muito, não é, neste mundo de símbolos. Por exemplo, quanto às religiões, o judaísmo tem a estrela de Davi, o budismo tem a flor de lótus. Dentro da política, o marxismo, né, tem a foice e o martelo. São coisas que identificam determinada organização, determinada religião. O interessante é que quando nós olhamos para o cristianismo, nós nos perguntamos: e qual é o símbolo do cristianismo? Qual que é a marca do cristianismo? Qual que é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é a cruz. A essência do cristianismo é a cruz. A cruz, meus irmãos, nós devemos entender, não é um objeto. Quando Paulo diz, eu me glorio na cruz, ele não está idolatrando uma imagem. Ele não está com um pedaço de madeira nas mãos e dizendo, esta é a minha glória. Não. Muitos transformaram a cruz em um amuleto. Muitos transformaram a cruz, o símbolo, em um amuleto, alguma coisa supersticiosa que usam para espantar demônios, mal-olhado, fantasmas. Não é assim? Quantas pessoas acreditam em coisas assim, que a cruz, o objeto, vai protegê-lo de algum mal, de algum perigo? Alguns até, muito comum no jogo de futebol e outros esportes, antes de entrarem em campo, eles vão lá e fazem o sinal da cruz. Mas aquele sinal da cruz tem o sentido de proteção, invocando um cuidado de Deus para consigo. Talvez não seja esse o entendimento do que Paulo está dizendo aqui. Eu me glorio na cruz de Cristo. A cruz, meus irmãos, é algo que para o judeu daqueles dias, a religião daqueles dias, eles não poderiam aceitar a cruz como símbolo do cristianismo. Isso era algo chocante. Quando Paulo diz que ele se gloriava na cruz, isto é escândalo para os judeus, como ele mesmo vai dizer quando escreve aos Coríntios, porque a cruz é símbolo de maldição, porque a cruz é símbolo de morte. Mas em Cristo, a cruz se torna símbolo de vida. Em Cristo, a cruz se torna símbolo de bênção. A cruz mostra para nós o amor de Deus. A cruz é a declaração de Deus para nós, meus irmãos, de que Ele nos ama, conforme está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz, portanto, é o símbolo do amor de Deus. O apóstolo Paulo se gloria na cruz, ele tem prazer na cruz. E nós também, meus irmãos, podemos nos gloriar na cruz de Jesus, saber que somos marcados por ela, porque ela é a revelação do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus a nós, pecadores. Mas a cruz também, meus irmãos, ela é, em segundo lugar, o caminho do homem para Deus. A cruz é o caminho do homem para Deus. A cruz não é um objeto, a cruz é um caminho, a cruz é uma pessoa. Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A cruz é o caminho
e o caminho é uma pessoa. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7 até o versículo 8, o apóstolo Paulo escreve assim: o que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, em virtude da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, foi alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo conheceu este caminho, meus irmãos, e ele vai dizer, olha, não há nada mais valioso, não há nada mais precioso, porque quando alguém conhece a Jesus, de verdade, de fato, tudo perdeu o seu valor, porque não há nada mais valioso e precioso do que Jesus Cristo na sua vida. E é isso que ele está dizendo aqui, meus irmãos. A alegria dele estava em Jesus, o prazer dele estava em Jesus, o deleite dele, o descanso, o refrigério, o alimento, tudo estava em Jesus. Por isto ele diz, eu não tenho no que me gloriar, senão na cruz. Talvez as pessoas hoje estão se gloriando em tantas coisas, estão buscando realização, sentido para a sua vida em tantas coisas e não têm encontrado. É a grande ilusão do ser humano de buscar e não achar. Muitos estão dedicando a sua vida, quem sabe, a ganhar dinheiro, muito dinheiro, e até conseguem. Mas um dia vão olhar e vão perceber que aquilo não vai trazer ou não trouxe felicidade ao seu coração. Não uma felicidade que permanece, não uma felicidade que preenche o coração. Porque, como já dizia Santo Agostinho, no nosso coração tem um vazio que nada pode preencher a não ser Deus. Somente Deus. Não há riqueza, não há fama, não há nada neste mundo que possa preencher este vazio. Nós fomos criados para Deus e só vamos encontrar paz quando nos voltarmos para Ele. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, eu encontrei esse Senhor, eu encontrei esse Salvador, e para mim não há nada mais valioso, eu me glorio somente e tão somente na cruz de Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, ele morreu na cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Quando falamos da cruz, nós entendemos que a cruz não foi um acidente na história. A cruz, meus irmãos, não foi o plano B de Deus, não. Deus tinha no seu coração este propósito. E por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo veio, e por isso que Jesus morreu naquela cruz, e é por isso que ele foi coroado com aquela coroa de espinho, para que nós pudéssemos receber a coroa da vida. Jesus Cristo, meus irmãos, foi pendurado no madeiro para que nós pudéssemos nos assentar nos lugares celestiais. Ele preferiu morrer, se entregar, porque Ele nos amou. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Jesus, o Deus eterno, o Deus que se encarnou, Ele veio até a terra para que um dia nós pudéssemos subir até aos céus. E o convite dele é: vinde a mim, vinde a mim. Você nesta noite pode receber o convite de Jesus ao teu coração. Não há nada mais maravilhoso, meus irmãos, do que tomar essa decisão de seguir a Jesus Cristo. A conversão é algo tremendo na vida de uma pessoa. A conversão, meus irmãos, é um processo de transformação. A Bíblia diz que o homem está morto. Sem Deus, o estado do homem é um estado de morte. Então você imagina, você está num mundo de mortos. E a Bíblia diz, é morto sepultando morto. Você pode estar, quem sabe, ao lado de um morto. Você pode estar namorando um morto. Você pode estar casado com um morto. Você pode estar, quem sabe, andando em um carro, não é?
com o morto. Porque quem não tem Deus no coração, quem ainda não foi transformado pelo Espírito Santo, está nessa condição de morte. E o morto só pode produzir morte. E é por isso que nós estamos neste mundo, meus irmãos, com tanta maldade. É por isso que a violência está aí. Os números são terríveis, alarmantes da violência no nosso país e no mundo. É por isso que a família está como está, a degradação familiar, filhos se levantando contra pais, pais abandonando seus filhos, casamentos desfeitos, morte, morte, morte. Porque o homem morto não pode produzir outra coisa senão a morte. Por isso que é necessário ser alcançado pelo amor de Jesus, pela transformação de Jesus. Por isso é necessário uma conversão. E veja, converter-se não é começar a frequentar uma igreja, não é isso. Mas é você abrir o teu coração e reconhecer que Jesus, Ele morreu por você, para te salvar. É você aceitar que você é um pecador e que você precisa de Jesus na tua vida. A cruz é o caminho do homem para Deus. A igreja não é o caminho, a cruz é o caminho. A igreja é uma consequência. Quando você tiver Jesus no teu coração, você vai entender que precisa estar em comunhão com outros irmãos, que isto faz parte, que isto é um dos aspectos da morte de Cristo na cruz, nos possibilitar viver em comunhão. Só podemos viver em comunhão pela morte de Cristo na cruz. A comunhão não seria possível se não fosse o sangue derramado naquela cruz. E ela é um resultado da nossa conversão. Diz que um homem, ele era muito violento, muito ruim, muito mal mesmo, uma pessoa assim, conhecida pela sua maldade, pela sua perversidade, cheia de vícios, mas um dia ela se converteu. Ela ouviu o Evangelho, ela aceitou Jesus no coração dela, e ela começou a ir para a igreja, e os amigos dele começaram a rir dele. Rapaz, você não se converteu coisa nenhuma? Quer dizer que você é crente agora? É que você acredita nessas coisas aí? Você acredita que Jesus ele transformou água em vinho? Você acredita que Jesus multiplicou pão e peixe? E aquele homem novo convertido que tinha abandonado a sua vida de maldade, de perversidade, de vícios, agora estava na casa do Senhor, servindo ao Senhor, passando por um processo de transformação. Na sua simplicidade, ele respondeu assim: olha, eu não sei se Jesus transformou água em vinho. Eu não sei se ele multiplicou pão e peixe. Mas uma coisa eu sei, na minha casa, ele transformou cachaça em comida na mesa. Na minha casa, ele transformou cachaça em comida na mesa. Eu sei, meus irmãos, que aquele homem estava testemunhando do fundo do seu coração o que Deus havia feito na vida dele, e ele podia entender como ele era perdido, como ele estava afundado no pecado, mas agora, transformado pela graça do Senhor, ele podia gastar o seu dinheiro não mais nas suas bebidas, mas no arroz e no feijão para sua esposa, para os seus filhos. E ele dizia ainda: somente Deus para transformar este homem violento, revoltado, vingativo, nesta pessoa que eu sou hoje. E até os meus amigos olham para mim e dizem: só Deus pode fazer uma coisa dessa. Só Deus pode ter feito algo assim na sua vida. Esse é o testemunho daqueles que se converteram. Esse é o testemunho daqueles que tiveram a sua vida transformada por Cristo Jesus. Saímos da morte para a vida, porque entendemos que o caminho é Jesus Cristo. O caminho é a cruz. A terceira lição, meus irmãos, que eu quero compartilhar com você neste texto, é que a cruz, ela deve ser a nossa glória. Em primeiro lugar, porque ela é o símbolo do amor de Deus. Segundo lugar, porque ela é o caminho para Deus. Em terceiro lugar, porque a cruz antecede todas as coisas.
A cruz antecede todas as coisas. Lá em Apocalipse, eu convido você a fazer essa leitura comigo. No capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9, está escrito assim. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Eu quero chamar a tua atenção, meus irmãos, para o versículo 8. E adorarão a besta aqueles que estiverem na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. E este livro da vida é chamado de o livro da vida do Cordeiro. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é esse Cordeiro que foi morto? O precursor do Messias olha para Jesus e diz: é Ele. Eu estou falando a respeito dele. Isso está registrado nos Evangelhos. Assim como Pedro, o apóstolo, ele vai dizer que foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Os apóstolos reconheciam, meus irmãos, que Cristo era o Cordeiro de Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, na Páscoa, o Senhor estabeleceu aquela cerimônia onde um cordeiro seria morto. Anualmente, eles celebrariam a Páscoa e anualmente, naquele momento, naquele dia, um cordeiro seria morto. Aquele cordeiro, meus irmãos, apontava para Jesus Cristo. Aquele cordeiro apontava para o Messias. Não era o Messias ainda, mas já apontava para ele. Mas o Messias, o cordeiro, ele já existia. Se você olhar um pouco mais atrás, quando Adão pecou, quando ele e sua mulher estavam ali no jardim se escondendo de Deus, vestidos com folhas, e diz o texto que Deus os encontrou e depois daquele diálogo que Deus tem com eles, Deus vai os vestir com pele de animais. Eles estavam nus diante de Deus, mesmo estando vestidos, mas a roupa que eles tinham foi roupas que eles fizeram para si. E não há como um homem se cobrir diante de Deus por ele mesmo. Mas o texto diz lá em Gênesis que Deus os vestiu e os vestiu com pele. Um animal foi morto, sangue foi derramado, o cordeiro já existia. Ainda em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o descendente da mulher que virá, a promessa do Senhor, esmagará a cabeça da serpente. O Messias, o Cordeiro, o Senhor, ele já existia.
Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o universo, Gênesis capítulo 1, segundo a narrativa, Deus ele vai dizer, haja e houve. E a primeira palavra é haja luz. E a partir dali começa o processo de criação do universo. Mas mesmo naquele momento, o Cordeiro já existia. Todas as coisas foram criadas por Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que elas foram criadas por meio de Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Jesus é a fonte originária de tudo o que existe no céu e na terra. As galáxias do vasto universo foram obras das suas mãos. O mundo visível, o mundo invisível foram obras de Cristo. Tudo o que o olho humano é capaz de perceber foi feito por meio de Cristo. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque houve um dia, meus irmãos, onde não existia nada além de Deus, nem mesmo os anjos. Os anjos são seres criados por Deus também dentro do tempo. Houve um início para os anjos. O único que não tem início nem fim é Deus, a Trindade Santíssima. E é dito a respeito de Jesus que Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, a cruz não foi o plano B de Deus, não foi um remendo para o pecado do homem. A cruz, ela antecede todas as coisas. Houve, meus irmãos, uma palavra antes do haja luz que deu início a tudo neste universo, as coisas visíveis e invisíveis. Na eternidade houve um grito: haja cruz! Haja cruz! No conselho da Santíssima Trindade, o plano de redenção estava estabelecido. A graça antecede todas as coisas. Este mundo, meus irmãos, está marcado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Comentando estes versículos, o comentarista Barclay, ele diz assim: há duas verdades aqui, em Apocalipse 13, versículo 8, neste Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A primeira é que Deus conhece os seus filhos, mesmo antes da criação. Nada pode tirá-los do seu cuidado e da sua mão. A segunda verdade significa que o amor redentor de Deus é ainda mais antigo do que o seu poder criador. Seu propósito redentor é anterior à criação. O seu amor redentivo foi revelado então em Jesus Cristo e remonta antes do começo do tempo. Paulo, ele dizia: eu me glorio na cruz. Eu me glorio na cruz. Meu irmão, eu não sei qual é a sua glória. Eu não sei no que você tem depositado a sua vida, a sua esperança. Eu não sei atrás do que você tem corrido. Mas lembre-se que o Senhor, Ele ama você. E a cruz é o símbolo do amor de Deus. A cruz é o caminho para Deus. A cruz antecede todas as coisas. E existe apenas duas opções diante destas verdades. Ou você recebe isso no teu coração, ou você rejeita tudo isso. Lá em Hebreus,
Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, o autor faz uma pergunta: como escaparemos se rejeitarmos tão grande salvação? Já parou para pensar nisso? Diante de tudo isso que foi falado, como escaparemos se rejeitarmos estas verdades? Esse tão grande amor de Deus, essa obra maravilhosa de Deus em meu favor, em teu favor, se rejeitarmos tudo isso, se negligenciarmos tudo isso, haverá escapatória para nós? Mas você pode também nesta noite abrir o teu coração e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu tenho andado longe do Senhor, dos teus caminhos, mas nesta noite eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu quero consertar a minha vida, eu quero consertar os meus passos. Talvez você seja alguém que saiu da casa do Senhor, alguém que por algum motivo deixou de vir à igreja. Talvez você está aí vivendo uma situação difícil e você sabe, você conhece, para além das aparências, quando você coloca a cabeça lá no travesseiro à noite, você sabe como está o teu coração. Você sabe o vazio que existe, porque você deixou a casa do Senhor. Mas nesta noite Deus está te convidando para você voltar para a casa do Senhor, para você acertar a tua vida. Em nome de Jesus. É tempo de reconciliação, é tempo de transformação. Precisamos entender, precisamos estar com os nossos olhos abertos para esse tempo. Meus irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês. Estaríamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Estaríamos aqui em comunhão. Mas esse tempo está sendo tirado de nós. E quantas vezes alguns negligenciaram esse dia? Quantas vezes, ao invés de estar na casa do Senhor para tomar a ceia, você resolveu fazer um passeio, você resolveu fazer outras coisas, buscou outras alegrias. Quem sabe você estivesse participando da ceia de maneira tanto quanto desleixada, ouvia a palavra do Senhor, mas não mudava de vida, não mudava de conduta, não mudava de procedimento. Este é um tempo para pararmos, para refletirmos. Tudo isso vai passar, cremos, e haveremos de voltar. E quem sabe este não é o tempo que Deus está te dando para você acertar a tua vida, para você entrar nas portas da igreja uma pessoa totalmente diferente, transformada, convertida, dizendo como Paulo: eu não tenho no que me gloriar, a não ser na cruz de Jesus. Este é o meu maior amor, é Jesus, é seguir nos seus caminhos, é obedecer a sua palavra, é fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Se você ainda não tem Jesus no teu coração, entrega teu coração a Ele nesta noite. Se você está afastado da casa do Senhor, aí aonde você está, faça uma oração e peça ao Senhor perdão. E faça um voto diante de Deus. Assim que essa pandemia acabar, primeiro dia que a igreja abrir novamente, eu vou estar lá. Faça esse voto diante do Senhor. A cruz de Cristo é a nossa maior glória. A cruz de Cristo é o símbolo do amor de Deus por nós. É o caminho que nós temos para chegar até o Pai. Antecede todas as coisas. Na eternidade, Ele te amava. Abra o teu coração para receber este amor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa encontrar lugar em corações nesta noite.
possamos, Deus, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, que possamos, Deus, nesta noite, colocar o nosso coração diante do Senhor e que tudo mais, Deus, nós possamos abrir mão nesta noite, que aquilo que nós temos colocado, Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas, nós possamos entender que não devem estar, Pai, no lugar que pertence ao Senhor. Pai amado, derruba, Pai, quebra todos os ídolos do nosso coração, tudo aquilo que nós temos depositado, muitas vezes a nossa alegria, os nossos sonhos, a nossa esperança, Deus amado, em nome de Jesus, que como igreja nós possamos nos voltar a Ti, Deus amado. Ó Pai amado, converte-nos, limpa-nos, Deus, transforma-nos. Há pessoas que nos ouvem nessa hora, Deus amado, que precisam do Senhor, que precisam, Deus, iniciar essa caminhada, que nesta noite, Deus, seja a oportunidade para que elas possam dar o primeiro passo diante do Senhor. Que a salvação possa entrar em lares nesta noite, Deus amado, em nome de Jesus. Pessoas que ouviram esta palavra e que estão sendo tocadas por ela nesta noite, Pai amado, possam entender que precisam do Senhor Jesus. Pessoas que estão afastadas da casa do Senhor possam entender que precisam voltar para a casa do Senhor. Faz a Tua obra, Deus amado, nesta noite. Nós clamamos, nós suplicamos pelo Teu favor, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.